Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós, esse Deus maravilhoso. Hoje eu queria deixar aqui uma mensagem muito, muito bacana, né? Falando sobre o tempo, né? A diferença do nosso tempo para o tempo de Deus. Por que que, né, a maioria do ser humano nunca entende as coisas, às vezes não entende uma promessa do Senhor, né? Ele promete e parece que passa muito tempo, aquilo não vai acontecer. Mas por quê? Deus trabalha num tempo diferente do nosso, né? A gente trabalha em um tempo e Deus trabalha em outro totalmente diferente. Deus trabalha no tempo eterno, né? Para Deus não existe tempo, não existe relógio, né? Mas Ele sabe o tempo que nós vivemos aqui na Terra, porque Ele é poderoso, né? Ele sabe de todas as coisas. Eu quero deixar aqui apenas um versículo que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3. Vou ler o versículo 1, que diz assim, o cabeçalho desse texto até diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Aí o versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Para tudo aqui na terra existe um tempo, né? Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de crescermos, existe tempo para tudo, né? Tem um tempo para trabalhar, tem um tempo de ir para casa, e assim é a nossa vida, né? Ela vai passando. A gente tem o relógio e assim a gente vai contando as horas, contando o tempo. Com isso a gente vai envelhecendo e o tempo vai passando. Mas o tempo de Deus é diferente, né? Eu quero até ler, fui fazer uma pesquisazinha no Google e trouxe aqui para vocês sobre a questão do tempo, o que a gente vive e o que Deus, né, é o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, né? O tempo do homem, Cronos. É o tempo que medimos, que planejamos e que nos preocupa. E o tempo que podemos controlar de alguma forma, mas que não nos garante resultados. O de Deus é conhecido como Kairos. É o tempo da graça, da oportunidade, o momento certo para algo acontecer. E o tempo de Deus agir, de cumprir promessas e abençoar. A Bíblia fala em hora certa para todas as coisas. Olha que maravilha, né? Deus é maravilhoso. Nós temos um grande problema, né? Muitas pessoas têm muito problema com a ansiedade. Que ansiedade é você querer viver o amanhã hoje, né? Coisas que só podem acontecer amanhã ou mês que vem e a pessoa quer viver aquilo ali. E aí fica sem paciência, né, tentando acelerar o tempo e não vai conseguir, infelizmente não consegue, né, porque nós não conseguimos, nós só conseguimos se lembrar do que fizemos no passado e algumas coisas também, não dá para se lembrar todas não. Nós conseguimos viver o presente e o futuro podemos até fazer planos, mas muitas das vezes eles mudam, né? Por que que eles mudam? Porque não está no nosso controle, né? A gente não consegue controlar o futuro. A gente pode até planejar assim: amanhã eu vou em tal lugar, mas se acontecer algo que Deus achar que não é para ir, a gente não consegue, porque não está no nosso controle. Agora é diferente de Deus, né? Deus, ele é maravilhoso, que ele consegue, né? Ele vive num lugar atemporal. Onde Deus está não há tempo. Por isso é que se fala que quando a gente partir daqui para a eternidade, lá não haverá tempo. Por isso, né, quem for para o céu, felicidade eterna, né, lá não vai ter relógio, a gente não vai se preocupar com hora, com dia, com mês, com ano, não tem nada disso. Isso aqui é da terra, isso aqui é para o nosso controle, né, para a gente ter, é, conseguir colocar as coisas em dia, em ordem. Mas quando a gente partir daqui para a eternidade, não haverá. Então, lá em cima, é, é viver eternamente, né? Como o nosso Senhor está. Ele é eterno. Não passa a hora, não passa nada. E com isso daí, a gente não consegue entender muitas das vezes. A gente não consegue entender que o propósito do Senhor é diferente do nosso. A gente fica ansioso, não sabe do tempo, quer as coisas muito rápido, mas Deus, né, ele permite, às vezes ele nos promete algo,
permite que o tempo passe aqui na Terra para a gente se preparar, para a gente receber a nossa vitória. Agora, Deus, quem está no céu, ele tem uma capacidade assim muito grande, né? Só ele. Tem muita coisa que a gente não tem nem como explicar. Aqui eu só estou fazendo uma passagem superficial, não tem como explicar profundamente. É, ele vive num tempo totalmente diferente, aonde ele consegue. Ele olha o nosso passado, ele está presente no presente e ele consegue ir no nosso futuro, né? É uma coisa assim que para nós é muito complicado, mas para Deus é fácil. Foi ele quem criou o tempo, né? Foi ele que viu que o homem precisava de tempo, não que ele precisava. Os espíritos não precisam de tempo. É por isso que a gente sempre fala que o homem tem que estar muito atento, né? Não só a gente fala, mas até como está escrito na palavra, né? Que passaria tudo, mas não passa a palavra do Senhor. O que Deus falou, né? Que o homem escreveu na Bíblia, que seja 1000 anos a 2000 anos atrás, para Deus é como se fosse ontem, né? Como se fosse anteontem, ou como se fosse até hoje mesmo. Aquilo ali está muito recente, por isso não pode ser mudado, né? Nós não podemos mudar a palavra do Senhor para se adequar ao nosso tempo. Nosso tempo é diferente, né? A gente vive aqui 70, 80 anos, né? Mas aí a Bíblia já fala que os últimos 5 é de sofrimento, né? De dor, porque nosso corpo vai debilitando. Algumas pessoas conseguem chegar a 90, outras 100, mas já não, né? Não é tantas pessoas que conseguem chegar a 100 anos. Agora, para o nosso Deus, 100 anos, 200 anos, 300, 400, qualquer que seja o tempo, isso daí para ele não é nada. Lá não passa o tempo. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui é que a gente tem que tentar entender isso, né? Que a gente vive num tempo que passa, mas o nosso Deus vive num tempo onde a hora não existe hora, ela não passa. Só que Deus consegue olhar para a gente aqui embaixo, né, sabendo do nosso tempo aqui e fazer planos para a nossa vida. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir dentro do tempo dele, porque ele sabe a hora certa de abençoar, a hora certa de trazer aquilo que ele prometeu, diferente da gente, que não tem noção de nada. Às vezes queremos uma coisa hoje, amanhã não queremos mais. Quando recebemos, já vemos que aquilo ali nem é uma benção que a gente esperava mais. O nosso Deus ele é diferente, com essa capacidade de visitar o futuro, né? De ir no passado, estar no presente e visitar o futuro nosso, né? Que para ele não tem essas coisas, é tudo como se fosse uma coisa só. Então, ele olha para a gente e acaba nos abençoando no nosso tempo, né? Ele olha o nosso tempo de vida, com certeza, porque imagina se Deus olhasse lá e falasse, eu vou derramar uma benção na vida de alguém, e esperasse 200 anos. Aquela pessoa não iria estar aqui. Então, ele entende o nosso tempo, mas trabalha dentro do tempo dele. E dentro do tempo dele, ele faz acontecer as coisas. Então, que nós tenhamos, né, essa sensibilidade e essa capacidade de pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento da gente viver aqui na Terra, entendendo que o nosso tempo passa, mas que as coisas estão tudo sob o controle da mão do Senhor. Basta que a gente obedeça e siga a palavra dele, e no tempo certo vai acontecer, né? Se ele prometeu, vai acontecer, né? Isso daí foi na vida lá de Abraão, né? E a esposa dele, Sara, aonde Deus prometeu um filho a eles depois de estarem velhos. E para eles, achavam que era impossível. Por quê? Eles estavam olhando o tempo deles, né? Onde já não eram mais jovens, já estavam numa idade avançada, mas Deus, com a sua capacidade, falou: vai ter e pronto. E teve, né? Teve um filho aí que é, é considerado um dos grandes aí da Bíblia. Então Deus tem esse poder. Essa é a mensagem de hoje, né? Que a gente guarde em nosso coração, tendo entendimento que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, mas que Deus trabalha dentro do nosso tempo, entendendo que nós temos uma vida curta, mas fazendo as coisas na vontade dele. Então ele olha para o nosso tempo, trabalha dentro desse tempo, que seja 70, 80 anos, que seja alguns 100, né? Ele dentro daquele tempo ali ele trabalha. Só que no tempo dele, olhando, analisando
e vendo a hora certa que ele pode derramar a benção dele. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Palavra que nos dá entendimento da importância de colocarmos tudo em suas mãos e apenas obedecermos e confiarmos que no tempo certo o Senhor vai fazer, pois o seu tempo é diferente do nosso tempo. Muitas das vezes nós somos ansiosos e queremos as coisas no nosso tempo, mas o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Por isso lhe peço que o Senhor abençoe a cada um, tocando na vida deles e os dando entendimento e fé, para que possam acreditar que no seu tempo tudo vai acontecer. Abençoe a cada um, os guarde e os proteja, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.